Olá! Quando eu comecei a aprender inglês, uma das maiores dificuldades que eu tinha na época era tentar aplicar regras do português à língua inglesa e eu me frustrava porque as frases saíam sem sentido nenhum. Depois de um tempo eu percebi que essas diferenças entre as línguas não deveria ser um motivo para dificultar o meu aprendizado, mas eu poderia utilizá-los como parâmetro para comparar as duas línguas e entender melhor a lógica por trás da língua inglesa. Mas eu sempre escutava que para aprender inglês, você não pode pensar em português, não pode ficar traduzindo, são línguas diferentes. E até certo ponto tá certo, mas você já tem todo um sistema linguístico na sua cabeça, que é da língua portuguesa, e por que não utilizar esse sistema para aprender outras línguas que também são formadas de sistemas? E entender as diferenças entre esses dois sistemas linguísticos pode facilitar em muito o seu aprendizado, assim como facilitou o meu. E é por isso que eu trouxe aqui hoje três diferenças básicas entre as duas línguas para te ajudar na sua caminhada do aprendizado do inglês. Bora lá! So, differences between Portuguese and English. É claro que existem muitas outras diferenças, aqui estão apenas três delas, mas que vão te ajudar bastante. A primeira diferença é que os verbos no passado, no inglês, permanecem da mesma forma para todos os sujeitos. Isso é muito diferente do português. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, os verbos beber e estudar em português no passado. Como é que ficaria? Eu bebo, você, ele e ela bebe, bebeu, né, na verdade, bebeu. Nós bebemos, eles beberão. Então nós temos no mínimo aí quatro conjugações no passado, né? E estudar, eu estudei, Você estudou, nós estudamos, eles estudaram. né? Então muitas conjugações diferentes. Enquanto no inglês o verbo só tem uma forma no passado. Por exemplo, o passado de drink, que é beber, é sempre drank com um A. Então eu bebi, I drank. Você bebeu, you drank. Ele e ela bebeu, he, she drank. A gente vai falar desse it logo mais. Nós bebemos, we drank. E eles beberam, adivinha só? They drank. Da mesma forma que o verbo estudar, que tem o passado studied, fica I studied, you studied, he, she studied, we studied, they studied. É a mesma para todos os sujeitos. Então já é, do meu ponto de vista, um facilitador da língua inglesa. É muito mais fácil conjugar verbos do passado em inglês do que em português. E essa é a primeira diferença. O que nos leva à segunda. Pensa comigo. Se a conjugação dos verbos do passado é a mesma para todos os sujeitos e no presente a gente só tem duas conjugações, como que eu vou saber quem fez o que se eu não explicitar na frase quem realizou a ação? Qual é o sujeito? Por isso que nós não temos sujeito oculto no inglês. Como assim? Vamos ver os exemplos. Em português eu posso dizer, por exemplo, comi, joguei. Já tá implícito no verbo quem é que comeu. Eu. Quem é que jogou? Eu. Comeu, jogou. Pode ser você, ele ou ela. Comemos, jogamos. Nós. Comeram, jogaram. Eles. No próprio verbo, pela terminação dele, a gente consegue entender quem é que realizou a ação. Mas se em inglês os verbos são os mesmos para todos os sujeitos do passado, eu tenho que explicitar na frase quem é que comeu, quem é que jogou. Então, I ate, I played. Ou you ate, you played. Eu não posso falar só, por exemplo, ate, played. Eu não vou saber quem é que fez, quem é que realizou essas ações. O que nos leva a uma diferença que, para muita gente, é um terror na hora de aprender inglês. É o pronome it. Tá, para que ele serve? A gente aprende muitas vezes que it é isso ou aquilo, né? Mas, na verdade, it pode ser ele, ela, isso, depende da frase. Precisa de uma aula só para falar do it, porque ele é tão diferente do que a gente tem em português
que leva muito mais tempo para explicar o uso dele. Mas aqui eu vou demonstrar um uso de como que ele substitui o sujeito oculto. Pensa comigo. O verbo chover em português pode ser conjugado da seguinte forma. Por exemplo, choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Em inglês, chover é rain. O passado de rain é rained. Muito ontem, a lot. Yesterday. Mas a gente já viu que não tem sujeito oculto em inglês. Então, para dizer quem choveu, eu utilizo o pronome it, que é utilizado para coisas, fenômenos da natureza, situações, tudo que não tem gênero no inglês. Então, it rained a lot yesterday. Choveu muito ontem. Eu não posso falar simplesmente rained a lot yesterday. Da mesma forma, se eu trocar rained por nevou, snowed. It snowed a lot yesterday. Eu não posso falar só snowed a lot yesterday. A pessoa que está te ouvindo, ela vai entender o que você está falando se você não utilizar o it. Mas fica gramaticalmente errado e soa mal aos ouvidos. Então a gente sempre tem que usar o sujeito, o pronome na frase para indicar quem é que está realizando a ação, mesmo que a ação não esteja sendo realizada por ninguém. Por exemplo, chover não está sendo realizado por ninguém, é o que? O tempo, a nuvem. Quem é que está realizando a ação de chover? Mas gramaticalmente eu tenho que indicar na frase quem é que realiza a ação. Tem que colocar o pronome, o sujeito ali na frase. Então, no caso, it. Alright? Uma terceira diferença entre inglês e português é que a ordem dos adjetivos e substantivos é invertida quando não tem um verbo separando os dois. Como assim? Em português eu digo eu tenho um carro vermelho. Por exemplo, vermelho vem depois de carro. O adjetivo vem depois do substantivo. No inglês, eu tenho que inverter essa ordem. Eu digo I have a red car. A característica vem antes da coisa ou do objeto do qual eu estou falando. Mas isso acontece se eu não tenho um verbo entre eles. Como assim? Por exemplo, se eu disser que meu carro é vermelho, carro é vermelho, vermelho vem depois de carro, e eu tenho o verbo é, aqui, o verbo ser. Em inglês ficaria também my car is red. My car is red. E beleza, tem um verbo aqui no meio, então tudo ok, o red fica depois de car. Só que se eu não tivesse verbo, igual aqui no primeiro exemplo, eu tenho que colocar o adjetivo antes do substantivo. Então, I have a red car. I have a beautiful house. Se eu disser, por exemplo, que você é uma pessoa legal, legal tem que vir antes de pessoa. You're a nice person. You're such a nice person. Você é uma pessoa tão legal. Então, nice tem que vir antes de person. O adjetivo vem antes do substantivo. E isso confunde bastante gente. Falantes de português que estão aprendendo inglês. E tá tudo bem. Em português funciona de uma forma, no inglês funciona de outra. E é importante a gente entender essas diferenças para que a gente não cometa os erros na hora da fala e da escrita. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram. E that's it. Thank you very much. Bye.